Olha, gente, que maravilha! Milho bonito, não é? O melhor, que milhão bonita! Gente, o Nhaca está comemorando 1 milhão de inscritos no canal e eu estou assim super feliz, super orgulhoso. Tudo bem, Batistão? Tá em forma? Ele vai me ajudar? 1 milhão, Batistão? Ele tá tudo bom? Você sabe, os cozinheiros do GNT foram desafiados a cozinhar pratos de milho que estão escondidos aqui no milhão. Olha que maravilha! Chegou a minha vez da minha brincadeira. Eu que vou tentar fazer uma receita com milho. Então vamos lá. Ajuda aí, Batistão. Ah. Pronto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver qual é o desafio. Olha, eu vou dizer que eu tenho sorte, tá? Polenta, obviamente que é a base de milho, mas a minha sorte é o seguinte, a minha avó era italiana e eu fui educada com massa, risoto e, obviamente, polenta. Todo domingo tinha em casa aquela polenta com molho de tomate, enfim. Não sei se tem polenta aqui na cozinha, vamos procurar, mas pelo menos eu vi na minha frente aí ovo. E o ovo também, a vovó, que se chamava Ana Forte, a vovó botava um ovo ou frito, ou mexido, ou poché em cima da polenta. E o ovo poché em cima da polenta é muito bom, porque quando você come com a colher, pá, a gema ela explode, derrete, se mistura com a polenta, parmesão, e realmente é uma delícia. Ovo eu tenho, vamos ver se tem milho, se tem polenta. Olha, eu já estou vendo aqui, inclusive, ó, um monte de milho e tem aqui a minha farinha de milho, que a gente pode chamar em casa de angu também, né? Muitas vezes as pessoas brasileiras fazem angu, mas a polenta é um angu com parmesão, né? Vamos ver se tem parmesão, vamos olhar na geladeira. O que temos? Olha o parmesão aqui. Podia ter camembert, podia ter queijo suíço, mas tudo bem, né? Parmesão vai muito bem em italiano. Olha, palmito é legal, limão é legal. É bom assim tirar os produtos da geladeira e depois vamos criar em cima dessa polenta. Aqui tem uma panela, que será que é? Um caldo? O que tem aí, produção? Que caldo é essa? Caldo de galinha. Caldo de galinha? Muito bom, para polenta é maravilhoso caldo de galinha, mas pode usar água se você não tem caldo de galinha, você pode usar um caldo de legume, fazer ele na hora. Mas bom, tem um caldo de galinha pronto, vamos aproveitar. Então, o primeiro passo, na realidade, é fazer o ovo primeiro, que ele demora um pouquinho, a polenta é muito rápida. Vou ferver uma água. Para fazer o ovo, precisa de bastante água. Tampa, vamos deixar isso ferver um pouquinho. Meu caldo de galinha também, vou dar uma esquentada. Agora é só esperar essa água ferver, vou colocar nessa água. É sempre bom usar um pouquinho de vinagre. A acidez ajuda a segurar a clara do ovo, a gente chama isso de albumina. Então, um pouquinho de vinagre, no caso é um vinagre de vinho branco. Um pouquinho de sal, sem esquecer o sal nunca, porque senão o meu ovo fica sem sal. Primeiro, ovo. Quebra ele num ramequim, numa tacinha, e vamos desligar o fogo e jogar. É importante aqui, ó, tem um truque, assim, um macete muito importante. É tentar dar uma chicotada, eu diria, para gerar um fluxo de água sempre no mesmo sentido. Então, vai bater na água assim bastante, gira um rodamuinha e aí joga o ovo no meio desse rodamuinho. Vai demorar mais ou menos 5 minutos. Vamos ligar o fogo de novo bem baixinho para não ferver. Isso é muito importante, não ferve.
5 minutos de cozimento ele está pronto. Isso é o tempo da gente preparar a nossa polenta. O caldo está fervendo. Vou pegar esse caldo de frango fervendo. 4. Está cheiroso esse caldo, hein? Pô. Pega a polenta e vai colocando ela devagarzinho, mexendo sempre com o meu fouet. Cuidado para não exagerar no milho. Vai devagar, sente assim a polenta engrossar. Vou retirar o ovo, ele já está pronto. Cuidado para não estourar a gema. Pouquinho de água fria, só para parar o cozimento até a gente esperar a polenta ficar pronta. Já está chegando ao ponto, agora deixa ela ferver mais ou menos 5 minutos. Eu vou colocar parmesão, pode botar bastante, se eu gosto, vai ralando ele direto assim, na sua polenta. Ela vai salgar um pouquinho, depois a gente acerta os temperos e vai dar uma textura também um pouco mais, sabe, aquele queijo que derrete. Vai finalizando, já vendo como ela está com uma textura mole e grossa no mesmo tempo. Uma bela colher de manteiga. Eu vou incorporar essa manteiga nessa polenta. Olha que delícia, olha. Vamos provar? Sal. Pimenta do moinho, sempre. Dá uma pimentada. E pronto. Provar de novo. Está na hora de montar o prato. Vamos lá? O ovo volta para a água quente, só para dar uma resquentadinha. Colocar dentro do prato fundo. Olha, você vê a textura. Se ela esfria, ela começa a formar uma crosta em cima. Quando você come, tem quase um crack assim, que quebra essa pele formatada em cima. Então é bom deixar ela descansar assim 2, 3 minutos, 5 minutos, para gerar essa crosta. Pego o meu ovo que resquentou com a gema bem molinha. Coloca o meu ovo poché no meio da polenta. E aí vamos finalizar. Eu tinha meu palmito aqui que estava aí. Então coloque essa estrofa de palmito pupunho em cima do ovo. Pode colocar agora, para finalizar e ficar bonito também, um pouquinho de parmesão. Ok? Se quiser, viu que a gente tirou o limão da geladeira, a gente pode colocar uma acidez leve, 4 gotinhas. E aí finalizar com azeite, se você tem azeite de trufa, melhor ainda. Pronto. Uma limpeza bonita no prato. É isso aí. Então, essa é a minha polenta da vovó com ovo poché, com aquela gema na reta que vai explodir. Parmesão e um pouquinho de palmito, que eu chamo isso de palmito trufado. Olha que maravilha, hein? Bom, vamos comer, gente. Vem, milhão! Ah, meu milhão! Vamos na mesa. Tá fina, né? Tá gostosa, né? Vamos lá. Olha, gente, como ficou lindo esse prato. Vem, milhão! Fica aí que você vai comer junto. Vamos provar? Presta atenção, tá? Porque isso é o grande momento. O ovo está aqui no meio e eu vou abrir meu... Olha, olha. A gema está molinha, aí chega a cor alaranjada e vai se misturar com a polenta, assim, aquela coisa veludada da gema de ovo. Vamos provar? E a polenta vem com parmesão, palmito, um pouquinho crocante, aquela gema que dá uma textura incrível.
uma delícia. Gente, não é pra vocês não. Faz em casa, tá? Quer um pouquinho, milhão? Não, depois eu te dar, tá? Então agora chegou o meu momento de desafiar o próximo cozinheiro do GNT. Eu vou colocar mais uma receita aqui no nosso milhão. Acho que não vou ser bonzinho não, tá? Vamos lá. Vamos pensar, deixa os do lado, depois eu finalizo. Certamente eu não vou facilitar para ninguém. Ok. Gente, não deixe de ver o próximo episódio. Ativa o sininho aqui em cima para saber quando sai o vídeo novo do Niak. E não precisa nem dizer, tá? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, entra nos vídeos, curte, compartilha, comenta, manda sugestões. E parabéns para o Niak, 1 milhão de seguidores e rumo aonde? Aos 2 milhões. Me despeça aí com esse cheirinho maravilhoso de polenta no ar. Vou continuar a comer, né? Até o próximo. Tchau. Agora está na hora de você provar, né, milhão? Tchau, milhão. Vai comer aí.